Há exatos 75 anos atrás, no deserto da região do Mar Morto, em Qumran, dentro de uma caverna foram encontrados centenas de escritos atados de até 200 anos antes de Cristo. Entre os escritos estão cópias de quase todo o Velho Testamento, escrito em aramaico e hebraico. A comparação entre os textos antigos e a Bíblia atual chocou os estudiosos, principalmente os que alegavam que a Bíblia tinha sofrido graves mudanças nesses 2000 anos de circulação global. Nenhuma alteração doutrinária foi encontrada, nenhuma narrativa foi alterada. Isso torna a Bíblia o livro mais bem preservado da história. Mas como esses textos foram parar no fundo de uma caverna no deserto do Mar Morto? Baseado em escritos encontrados no local, concluímos que os essênios foram os responsáveis pela preservação de tais documentos. Supõe-se que o material encontrado é apenas parte da vasta biblioteca que esse grupo de judeus possuía. Os essênios eram judeus que não concordavam com os saduceus e fariseus, nem como era conduzida a nação. Eram encontrados em algumas cidades de Judá, como relatou Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, mas sua morada mesmo eram em colônias no deserto. Os essênios, os piedosos, nunca chamavam a si mesmos dessa forma. Eles se chamavam de a comunidade, a congregação, e expressavam a fraternidade invejável. Sabemos disso por causa de pequenos relatos históricos de Plínio, Fílon e Flávio Joséfo, e também pelos documentos encontrados sobre as regras da comunidade. Os essênios eram vegetarianos, em sua maioria celibatários, e apreciavam a limpeza tanto do corpo como do ambiente. Acreditavam em cura milagrosa, imposição de mãos para abençoar. Realizavam o batismo nas águas como iniciação à fraternidade e eram contrários a riquezas e propriedade privada. Basicamente acontecia com eles o que a igreja vivenciou no primeiro século, onde quem tinha propriedades vendiam e dividia os bens com todos, para que ninguém sofresse falta de nada. João Batista era um desses essênios, como mencionado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80. Ele foi levado pelo seu pai para ser criado numa dessas colônias, e foi lá que desenvolveu seu caráter asceta. Hoje, lendo os manuscritos de Qumran, percebemos a grande sede de conhecimento e reflexão daquele povo. O livro de Enoque, dentre outros escritos apócrifos, também foram achados ali. Quando falamos em apócrifo, não nos referimos aos códices gnósticos, tipo o Evangelho de Maria Madalena. Esses escritos foram encontrados em 1945 no Alto Egito, em Nag Hammadi. Qumran fica em Israel e Nag Hammadi fica no Egito. Ambas as descobertas são importantes para o cristianismo. Por mais que os evangelhos gnósticos sejam pseudoepígrafos, falsos, a existência deles comprovam a existência real de seus personagens. Pois ninguém em sã consciência inventaria o evangelho do apóstolo Epaminondas Zeferino, se quisesse ser levado a sério, ou muito menos o evangelho de Mortícia Adams. Teria de ser inventado no nome de pessoas reais, como se fossem elas as autoras. Daí o nome pseudo-epígrafo ou falso título. Foram descobertas mais de 20.000 cópias do Novo Testamento em diversas línguas, datando desde o primeiro século da era cristã. O texto mais velho do Novo Testamento já encontrado até o momento é o Evangelho de Marcos. Curiosamente, ele foi achado no rosto de uma múmia. Por mais esquisito que pareça, sim, o papiro contendo parte do Evangelho de Marcos foi encontrado no rosto de uma múmia do primeiro século. Era comum realizar o processo de mumificação com papiros. Algum copista do Evangelho de Marcos deve ter borrado algum ponto
e descartou o papiro como era comum numa época em que não existia corretivo. Isso prova que os copistas levavam muito a sério o seu trabalho. Os mumificadores compravam papiros descartados para sua função. E foi assim que parte do Evangelho de Marcos foi parar no rosto de uma múmia. Quando os arqueólogos foram estudar e pesquisar a múmia, notaram algo escrito no papiro e decidiram traduzir pensando que poderia ser uma carta de amor, uma poesia ou uma lista de compras do mercado. Mas o que encontraram foi o Santo Evangelho de Marcos. Que é idêntico ao que temos em mãos. Mais uma vez, Deus brada do céu alertando que suas palavras são reais. Toda vez que os opositores da Bíblia tentam derrubá-la, surgem novas evidências que a comprovam. Velho Testamento, comprovado e autenticado. Novo Testamento, comprovado e autenticado. E nossa fé cada dia mais firme e mais autenticada pelo sangue do Cordeiro. Somente leigos criticam a autenticidade e preservação textual da Bíblia. Existem diferenças nos textos da Septuaginta e do aramaico? Sim, existem. Assim como também existem diferenças entre os textos majoritários do Novo Testamento e os mais antigos. Em relação ao texto grego do Velho Testamento, é natural haver diferenças, pois estamos falando de uma tradução de uma língua para outra. É com frequência que vemos opções no rodapé de algumas bíblias de estudo em relação às possíveis palavras que também poderiam formar o texto. Os tradutores precisam escolher uma para colocar no versículo, mas não significa que ela seja a melhor. Por isso, as outras opções. O mesmo ocorre do aramaico para o grego. Sendo assim, não são diferenças doutrinárias, mas opções de tradução. Mas e quanto aos acréscimos nos evangelhos? A história da mulher adúltera, por exemplo, não faz parte dos textos mais antigos do Evangelho de João. Isso significa que foi colocado depois, por alguém do 2º ou 3º século. Isso está errado? Mais uma vez, para quem é pouco versado no assunto, isso parece erradíssimo, mas há controvérsias. Existia um evangelho oral chamado também de evangelho agrafa, que era passado de bispo para bispo e este, por sua vez, repartia com a igreja. E desse evangelho oral faz parte não só a história da mulher adúltera, mas outras coisas que foram ditas por Jesus e que não foram escritas nos evangelhos. Por exemplo, Paulo falou que Jesus disse que melhor coisa é dar do que receber. Onde está esta frase nos evangelhos? João testifica que se tudo que Jesus disse e fez fosse escrito, não caberia em todos os livros do mundo, indicando que o que se tinha escrito não era nem metade de tudo que ele fez e disse. Sendo assim, a comunidade cristã concordou que fosse incluído a história da mulher adúltera em algum dos evangelhos. E encontramos essa história em alguns evangelhos de Lucas e de João, nos textos majoritários, chamados de textos receptos. Como a maioria traz essa história em João, nossas editoras resolveram seguir o modelo mais divulgado, e hoje temos ela em português somente no Evangelho de João. Não foi só em Qumran e Nag Hammadi que foram encontrados pergaminhos bíblicos. Os pergaminhos de Oxirrinco também atestam a favor da Bíblia. Uma vasta coleção do Novo e Velho Testamento foi achado ali no Egito. Exatamente como em Nag Hammadi, foram achados vários papiros gnósticos, hinos e orações, amuletos mágicos ligados a textos bíblicos e algumas obras poéticas seculares. Entre eles foi encontrado um livro de provérbios de Jesus que chamavam de agrafa, que significa não escrito.
É como se alguém tivesse escrito a tradição oral, que era passada de bispo para bispo. O Evangelho Agrafa pode ser encontrado em PDF fácil na internet e em algumas livrarias também. Atualmente temos cerca de mais de 30 mil cópias do Novo Testamento em diversas línguas, datando desde o primeiro século até 1200 d.C., e todas corroboram a textualidade bíblica. Ela é o livro mais bem preservado da história. Nenhum livro com 2.300 anos de comprovação arqueológica se compara a ela. Isso, por si só, já é um grande sinal de sua divina inspiração e preservação. Israel é o povo eleito para preservar as palavras do Senhor. Ele mesmo declara que tomou Israel e a igreja como testemunhas de seus atos poderosos e guardadores de sua mensagem. Temos cumprido bem nosso papel por causa do Espírito Santo de Deus, que nos firma na verdade. Deus falou a todos os povos, mas não preservaram a sua palavra. Antes, a torceram para fazer o que bem queriam. Deus então escolheu Israel para preservar sua palavra, por causa do fracasso generalizado das outras nações. Mas o próprio povo escolhido não tinha em si mesmo a predisposição para tal feito. Ainda no deserto, eles desviaram e adoraram não só o bezerro de ouro, mas a serpente de bronze, que é apelidado de Neustã. Em achados recentes em Canaã, descobriu-se que houve um tempo em que Israel adorou a Aserá como sendo esposa de Javé. Em vários sítios domiciliar foram vistos orações escritas em paredes louvando a Aserá, esposa de Javé. A doutora Francesca, chefe do Departamento de Teologia e Religião da Universidade de Exeter, na Inglaterra, fez essa descoberta um tanto chocante para alguns. Teria Deus tido realmente uma esposa? Israel sempre foi politeísta. A prova disso são os castigos e mazelas que sofriam por adorarem falsos deuses. Como já mencionamos, eles mal saíram do Egito e já fizeram um ídolo para adorar. Não é absurdo que encontremos rastros de um Israel idólatra. Difícil seria escavar a Judéia e não achar idolatria. Isso sim faria do texto bíblico uma fraude. Haja visto que na Bíblia os hebreus são afrontados pelos profetas o tempo inteiro por causa da idolatria. Portanto, eis aqui mais um milagre a favor da Bíblia. Por que um povo idólatra preservaria em seu texto sagrado o monoteísmo autoritário? Porque preservariam leis que eles mesmos odiavam seguir. Porque não achamos nos textos antigos adulterações colocando uma esposa nos braços de Deus? Onde está a outra Bíblia politeísta? Deus preservou sua palavra no meio da idolatria de Israel. Os javistas, como são chamados monoteístas de Israel pela arqueologia, eram e sempre foram em menor número. E é aqui que a arqueologia se surpreende. Como a fé minoritária pôde resistir e se sobressair ante as demais? Temos registros bíblicos e históricos que Israel matou vários profetas enviados por Deus. A luta pelo politeísmo chegava ao sangue, e sempre fomos a minoria. Israel foi para a Babilônia, poderia ter perdido sua identidade e assumido o politeísmo. Por que não fizeram? Veja a cara escrito do canal. Deus fez um dos maiores milagres nunca antes visto. Preservou e exaltou sua palavra em meio ao mais profundo politeísmo. Isso por si só já deveria ser motivo de confiarmos nos ensinos da Bíblia. Mas alguns estudiosos da Bíblia dirão: e os erros encontrados nela? Como confiar num livro que se contradiz? Em um texto diz que Davi matou 1.700 cavaleiros de Adedazar. Em outro, relatando o mesmo confronto, diz que ele matou 7.000. E em outro texto diz que ele comprou uma propriedade por 50 ciclos de prata. Em outro, relatando o mesmo evento,
diz que foram 600 ciclos de ouro. E agora, como resolver essa questão? Para os que afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, é difícil explicar. Como o livro inspirado por Deus pode ter falhas? A resposta é simples e até óbvia. Inspiração não é psicografia. Chico Xavier, o maior espírita brasileiro, escreveu vários livros psicografados e é nosso maior exemplo sobre o assunto. Na psicografia, a consciência do autor é completamente tomada pelo espírito, de tal forma que o médium não tem quaisquer controles sobre seus membros enquanto escreve. Nada escrito é fruto de sua consciência. Nada escrito tem sua participação. O médium não intervém nem expressa linguagem própria em momento algum. Diferente da inspiração bíblica, onde seus autores receberam uma mensagem divina e a transmite segundo sua própria linguagem e estilo literário. Existem pontos em que Deus manda que se fale exatamente o que ele disse. Normalmente, esses pontos começam com "Assim diz o Senhor". Mas existem pontos em que Deus deixou a cargo do próprio homem contar segundo sua própria inteligência e capacidade. Isso nunca refere-se a doutrinas e leis, pois elas foram ditadas por Deus, mas refere-se a lugares, proporções numéricas e genealogias. É aqui que reside algumas contradições, haja visto que nossa memória e percepção é passiva de erros e desencontros. Na inspiração, Deus não anula a consciência humana, nem reduz o profeta a uma mera caneta. Javé interage com os autores, conversa com eles, transmite seus desejos e vontades, seu modo de pensar, e por sua vez, os autores escrevem segundo os seus estilos. No caso dos evangelhos, a história de Jesus é contada de acordo com a percepção pessoal de cada autor. Isso torna o relato bíblico mais realista e autêntico. Se o evangelho fosse uma fraude, sua história seria contada de maneira extremamente alinhada, robótica. Segundo o comentarista Henry Hampton Halley, se o evangelho fosse uma conspiração, Mateus nunca escreveria algo diferente de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito. Mas parece que os autores não se importaram com as discrepâncias, pois estavam relatando o que eles viram de maneira pessoal. Os evangelhos são testemunhos pessoais a respeito de Jesus. Tanto é assim que João leu os 3 evangelhos antes de escrever o seu e não sinalizou erro algum. O apóstolo escreveu seu evangelho diferente, abordando fatos não desenvolvidos por Lucas, Marcos e Mateus, justamente para enriquecer o testemunho de Cristo. Fora esse fato, que por si só já derruba a hipótese de conspiração, tem a questão do povo. Nenhum crente da época questionou tais coisas, mesmo percebendo-as. O evangelho, no primeiro e segundo século, era acompanhado de demonstração de poder. Era nítido que Deus estava ali. Havia curas, cegos enxergavam, coxos andavam, mortos ressuscitavam. Diante de tanto sinal espantoso, não havia tempo para questionar tais detalhes. Deus dava testemunho de que sua palavra era real. Ainda hoje, nós presenciamos uma mãe diagnosticada com estéril engravidar depois de uma oração. Vimos um amigo ser curado de câncer no pulmão. Sim, a necrose sumiu antes dele entrar em cirurgia e espantou a junta médica do hospital. Quando fizeram a tomografia para ver o tamanho da enfermidade, descobriram um traço, como se fosse uma cicatriz de cirurgia no local. Deus operou ele de forma sobrenatural. É nítido para nós a presença de Deus em nosso meio. Da mesma forma que os escritos testificam de Deus, ele dá provas de que esse testemunho escrito é real.
Por isso, a Bíblia não é um livro comum. Ela vem acompanhada de poder do alto. Ela fala da realidade de um Deus único que ama suas criaturas e se compromete a restaurar sua comunhão com elas. Esse Deus é zeloso e testifica através de sinais e prodígios que ela é real. Talvez o sinal mais poderoso que ela pode te dar é transformar a vida do viciado em crack, do alcoólatra, da prostituta, do ladrão, do traficante perigoso. O maior prodígio da Bíblia é tirar da depressão, da solidão. É restaurar famílias. Deus tem compromisso com o que Ele promete. Ele tem vontade de cumprir sua palavra sobre aquele que se dispor a acreditar nela e confiar nele. Eu já vi milagres. Eu sou um milagre. E você, também é um milagre? Deixe nos comentários a sua opinião. E se gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Não temas, o Senhor é contigo.